Você é aquela pessoa que estuda sobre pressão e acha que fazendo isso você vai aprender mais, você vai ser mais produtivo? Se você tem esse comportamento, então assista esse vídeo até o final e saiba quais são as consequências disso para o seu aprendizado. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário, sou mentor de estudos e neste vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre pessoas que estudam sob pressão. São aquelas pessoas que acham que estudando sob pressão elas rendem mais, elas funcionam mais e acaba produzindo mais, acaba sendo mais produtivas dessa forma. Então nesse vídeo eu vou explicar primeiro quais são as causas desse comportamento, por que as pessoas estudam sob pressão e quais são as consequências desse comportamento do ponto de vista da aprendizagem, né, segundo a neurociência. Então, para contextualizar melhor, eu vou trazer aqui duas situações. Primeiro, aquela pessoa que ela age sob pressão, mas sem relação com os estudos, ou seja, é aquela pessoa que faz alguma ação de última hora, mas aquela ação não tem nada a ver com estudos, tá? E quando a pessoa estuda sob pressão, ou seja, quando ela tem uma ação sob pressão e essa ação é estudar. Então a gente vai ver que são, apesar de parecer a mesma coisa, mas tem consequências totalmente diferentes, tá? Então, para exemplificar uma ação qualquer, vamos imaginar, sei lá, que você tem que fazer um trabalho mecânico, sei lá, você tem que montar um guarda-roupa, né? E aí você comprou guarda-roupa, você comprou um armário, e aí você deixou encostado lá, e aí você fica procrastinando. Ah não, depois eu monto esse armário, fica deixando para depois, até que vai chegar um momento em que não tem mais jeito, né? Você vai ter que montar aquele armário, porque as coisas já estão se acumulando ali, porque você está ficando sem espaço, e isso está te prejudicando de alguma forma. Então, por conta disso, você acaba agindo, você acaba montando o armário, ou seja, você agiu sob pressão, né? Ou então você está ali numa situação de estresse, você vai ter que agir rápido, você consegue agir sob pressão. Veja que esse agir sob pressão, ele é causado primeiro por uma falta de planejamento, né? Ou seja, você não se planejou, você não organizou o seu tempo para poder você fazer aquela ação. Então você agiu sob pressão. E é muito comum nós, né, deixarmos as coisas para a última hora, né? A gente é brasileiro e sempre deixa para a última hora. Então a gente sempre age sob pressão, tá? Agora veja, quando esse agir sob pressão está relacionado a uma ação mecânica, ou seja, a algo que não tem relação com os estudos, então muitas vezes você até consegue realizar aquela ação com eficiência. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei de montar o armário, você vai montar atrasado, mas você vai conseguir montar o armário, você vai conseguir fazer aquela ação. Por quê? Porque não é algo, é claro, para você montar o armário você tem que pensar um pouco, mas não é algo tão relacionado com o aprendizado, tá? Como estudar, por exemplo, né? Então, nesse tipo de exemplo, você consegue sim, apesar de não ser o ideal, né? O ideal é sempre você se planejar, é sempre você ser uma pessoa organizada, né? Mas, mesmo assim, você muitas vezes consegue ter resultados quando você age sob pressão, tá? O problema é quando você cria esse comportamento de agir sob pressão e você leva isso para os seus estudos, tá? E por que isso é tão prejudicial? Porque o resultado de agir, de estudar sob pressão, tem um resultado muito negativo no seu aprendizado. E eu vou explicar daqui a pouco o motivo, tá? Ou seja, quando você, por exemplo, vai fazer uma prova, você estuda sob pressão, tem um monte de conteúdo acumulado e você estuda sob pressão, então o resultado disso é devastador. É muito diferente de uma ação mecânica, tá certo? E aí, vamos pegar essa situação, né? Vamos supor que você está na faculdade, que você todo dia tem suas aulas e aí você vai deixando acumular conteúdo, você vai deixando para depois, você vai procrastinando, né? É muito comum você que leva esse agir sob pressão, você acaba levando para os estudos, né? Então você vai acumulando conteúdo, vai procrastinando, etc. E aí vai chegar uma hora em que você vai fazer a sua prova da faculdade, por exemplo.
Você fazer aquela sua prova bimestral, né? Aí você, puxa vida, a minha prova já é semana que vem, vou ter que estudar. Perceba que isso é o estudar sob pressão, né? Ou seja, você, por conta da prova que você vai ter que fazer semana que vem, você vai estudar. E aí você, de alguma forma, você consegue se organizar, de alguma forma você consegue estudar aqueles conteúdos, né? Vira noite, atropela estudo, mas consegue estudar, né? E muitas vezes até consegue fazer uma boa prova, por incrível que pareça. E por quê? Vamos lá. Primeiro, uma coisa de cada vez. Primeiro, por que que você acumulou tanto conteúdo, procrastinou tanto e de repente você deu uma luz e você conseguiu estudar, você se motivou, você estudou? É porque o estudar sob pressão, ele traz o gatilho da motivação. Ou seja, você age porque você tem uma motivação. Olha a palavra motivação, motivo para uma ação. Percebe? E o motivo é porque você vai fazer a prova. Percebe? Agora entenda, esse motivo, ele não é um motivo correto, é o que a gente chama de motivação extrínseca. Ou seja, é uma motivação ocasionada por um motivo externo. Você conseguiu estudar, você se motivou, não porque partiu de você, mas porque você tinha uma prova para fazer, você tinha alguma urgência, você despertou seu gatilho da urgência e por conta disso você agiu, estudou e foi produtivo, entre aspas. E aí é que está o problema. Por quê? Porque você, primeiro, cria a sensação que foi produtivo. Porque, poxa, consegui estudar. Consegui adiantar tudo que estava atrasado. Esse é o primeiro perigo. Segundo perigo, você estuda e aí você vai fazer a prova segunda-feira. Às vezes funciona. Às vezes você consegue tirar uma boa nota. É o segundo perigo. E eu vou explicar o porquê que isso é um perigo. Porque, veja, na verdade você não estudou. Na verdade você simplesmente decorou um monte de conteúdos que estava atrasado. Você decorou esses conteúdos. E aí essas informações elas ficaram ali na sua memória de curto prazo. Naquela sua memória temporária, né? E aí, por algum motivo, você conseguiu fazer a prova. O problema é que essa memória temporária, pelo próprio nome, ela, com o tempo ela se acaba, ou seja, com o tempo você vai esquecer aquilo que você estudou. E não é isso que você quer. Você não quer estudar apenas para fazer uma prova bimestral. Você quer estudar para você aprender de fato, para você ter um aprendizado, para você ter uma evolução, né? Ou porque você vai fazer um concurso público, ou porque você vai fazer uma residência médica, ou um vestibular, ou simplesmente que você precisa aprender o conteúdo, tá? Então aprender significa levar a informação para a sua memória de longo prazo. Ou seja, você tem que aprender a tirar aquela informação da memória de curto prazo e levar para a memória de longo prazo. E é aí que está o perigo, né? Porque quando você está acostumado com essas provas bimestrais, né, estudar de véspera, você sempre está estudando no curto prazo. Você nunca está estudando para o longo prazo. Então é por isso que você, quando você vai tentar fazer uma outra prova relacionada àquele conteúdo, você, puxa, já esqueci de tudo, né? Não é porque você esqueceu, é porque você de fato não aprendeu. Você simplesmente decorou aquelas informações para fazer uma prova no curto prazo. Percebe? Então aí está o primeiro problema de você estudar sob pressão. É você criar uma falsa ilusão de aprendizagem. Ou seja, você, primeiro, criar uma falsa ilusão de produtividade, porque você de fato conseguiu estudar. E segundo, criar uma falsa ilusão de aprendizagem. Tem até um nome para isso, que é a ilusão de competência. É você achar que aprendeu algo e não aprendeu. Então, olha o perigo, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem esse comportamento de estudar sempre de última hora, estudar sob pressão, você cria um comportamento imediatista. Ou seja, você se torna uma pessoa impaciente. E a impaciência, ela é inimiga dos estudos, ela é inimiga do aprendizado. Por quê? Porque ela afeta o seu foco atencional e ela afeta o seu processo de aprendizagem, tá? E aí com isso você não consegue se concentrar nos estudos por muito tempo, você não consegue ficar muito tempo estudando, porque você fica impaciente,
né? Ou então você até consegue, mas o teu cérebro não consegue processar as informações. Por quê? Porque o seu cérebro, por estar acelerado, ele está trabalhando numa velocidade diferente da leitura, do processo de aprendizagem. Então é aquela aprendizagem truculenta, é aquela aprendizagem atropelada. Você não consegue seguir um processo, você não consegue seguir um passo a passo. Tá? O aprendizado, a aprendizagem é um processo lento, exige método, exige um passo a passo. Então, quando você está acelerado, com um comportamento imediatista, impaciente, você atropela esse processo. E segundo, né, que aí é um motivo um pouco mais detalhado, que eu vou tentar explicar, tem a ver com o próprio processo de consolidação da informação mesmo. Tá? Ou seja, você de fato... quando você estuda sob pressão, você de fato compromete a sua aprendizagem de longo prazo. Você compromete a sua consolidação da informação. Então, para você entender, eu vou ter que explicar um pouco sobre o processo de aprendizagem, né? Basicamente, eu vou falar aqui de 3 regiões do cérebro. Vou falar aqui do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa memória de trabalho, é o nosso gerente, é quem controla todo o nosso aprendizado, todo o nosso cérebro, né? Córtex pré-frontal. Segunda região, no córtex pré-frontal, você também é onde você tem a memória de trabalho e é onde você também tem a sua memória de curto prazo, né? Então a memória de curto prazo, aquela memória temporária, ela fica na mesma região do córtex pré-frontal, tá? Então, quando você lê um assunto, quando você captura a informação, então aquelas informações ficam na sua memória de curto prazo por algum tempo, tá? E aí você vai entrar a segunda região, que é o hipocampo, que o hipocampo ele é controlado pelo córtex pré-frontal. Qual é a função do hipocampo? É selecionar as informações relevantes que você recebeu e transferir para a memória de longo prazo. E esse processo, inclusive, ele funciona muito durante o sono, né? Então depois a gente vai ter um conteúdo só sobre sono, você vai entender a importância do sono, tá? Mas enfim, então é o hipocampo que é o responsável por levar as informações para a memória de longo prazo. E aí elas ficam lá no seu córtex cerebral, tá? E de novo, esse processo, o responsável é o hipocampo, mas quem gerencia tudo é o córtex pré-frontal. Certo? E aí você tem uma terceira região também que eu vou falar, que é a amígdala, tá? Mas não é a amígdala aqui da garganta, não. É a amígdala do cérebro, que é uma região que tem uma forte relação com as emoções, né? Com o nosso cérebro emocional, tá? E essa amígdala, ela tem uma relação com as emoções, mas ela tem uma forte relação com o aprendizado também. Por quê? Porque ela tanto está conectada com o hipocampo, como ela está conectada com o córtex pré-frontal. É por isso que quando você tem um trauma, por exemplo, quando você tem uma forte emoção negativa, um acidente, né, alguma perda, alguma coisa muito traumática, você não esquece. Você fica com aquele trauma, com aquele medo dentro de você, né? Por quê? Porque foi a amígdala que tem um poder muito grande sobre a memória e sobre o processo de aprendizado, tá? E aí qual é o detalhe? Quando você estuda sob pressão, quando você cria esse comportamento, eu já falei da impaciência, né? E aí, essa impaciência gera outros sentimentos negativos, como estresse, como angústia, né? Você tá ali estudando sob pressão, você fica com medo de não dar tempo, você fica estressado, você fica com raiva. E todos esses sentimentos negativos são gerados pela amígdala, né? E esses sentimentos eles interferem de forma negativa no seu processo de aprendizagem, ou seja, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Percebe? Então, essas emoções negativas elas influenciam negativamente nesse processo de aprendizagem. É por isso que muitas vezes você vai fazer uma prova, por exemplo, e você estuda todo o conteúdo, você está ali afiadinho, mas quando você vai na hora da prova, você tem aquele branco. Né? O branco não é porque você esqueceu, como assim, apagou a coisa da minha cabeça? Não é porque apagou da sua mente. É porque você, para fazer a prova, você tem que lembrar, né? Ou seja, o processo de lembrar é o processo inverso de aprender, né? O aprendizado, ele tem a ver com a recepção, né? Com a sua memória receptiva, quando você recebe uma informação,
Mas o aprendizado tem a ver também com a sua memória, com o seu sistema emissor, ou seja, você vai emitir uma informação, você vai tirar uma informação do cérebro e colocar para fora, né? Então, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai emitir uma informação. Então, esse processo de emissão, ele é muito semelhante ao processo de recepção. Percebe? E aí quando você quando você fica nervoso na prova, né, a pessoa fica ali, vai fazer a prova, fica ansiosa, fica nervosa, essa emoção negativa bloqueia a ação do córtex pré-frontal, então você não consegue resgatar aquela informação, e aí você tem um branco. Então percebe como você trabalhar, como você agir sob pressão, como você estudar sob pressão, como isso traz um efeito negativo no seu aprendizado e nos seus estudos. Diferente de uma ação mecânica que muitas vezes você consegue fazer ali, né? E consegue ser produtivo, tá? Então, em resumo, não estude sob pressão. Não vá achar que você vai conseguir produzir mais por estar fazendo sob pressão, tá? Porque você pode até conseguir estudar, entre aspas, mas vai ser um processo enganoso. Por quê? Porque você não vai conseguir aprender. Pelo contrário, você vai perder tempo estudando, tá? Então, ao invés disso, vou falar agora o que você tem que fazer para evitar estudar sob pressão. A primeira coisa, claro, é você planejar os seus estudos. Quando você planeja os seus estudos, você evita a procrastinação. E quando eu falo planejar, não é só planejar o ato de estudar em si, de ler o assunto. É você planejar as revisões, é planejar a resolução de questões, é planejar a construção dos ativos de memorização, ou seja, é você planejar o seu método de estudos, tá certo? Então, planejamento é o primeiro pilar para evitar de você estudar sob pressão. Segunda coisa, é você criar o hábito de estudar. Entenda que criar o hábito de estudar é diferente de planejar os estudos. Você pode muito bem ter o hábito, ter o seu planejamento, você se planejar para estudar, mas você não tem um hábito de estudar. Então, por exemplo, você já está há muito tempo sem estudar, e aí você vai começar uma jornada de estudos, você não vai ter intimidade com os estudos, você não vai conseguir se manter muito tempo estudando. É como uma atividade física, né? Você vai começar uma atividade física e você está sedentário, vai fazer uma caminhada. Se você... hoje eu vou começar uma caminhada. Aí você vai fazer uma caminhada de 1 hora, no outro dia você vai estar todo doído. E aí acaba abandonando. Então, ao invés disso, cultive os pequenos hábitos, ou seja, vá criando o hábito de estudar aos poucos. E para isso existe uma técnica muito valiosa, que é a técnica Pomodoro, né? Você estuda ali 25 minutos, descansa 5, estuda mais 25, descansa 5. Então, estudar não tem a ver com a quantidade de horas que você estuda, mas com primeiro, com a regularidade, e segundo, com o que você faz naquele seu tempo de estudos. Então, se você estuda pouco, mas esse pouco você estuda com método, com estratégia, é muito mais valioso do que você passar ali 8 horas sentado estudando, sem planejamento, sem estratégia nenhuma, tá? Então, vá evoluindo aos poucos, né? Vá fazendo um método Pomodoro adaptado, ou seja, começa com 25 minutos, aumenta para 30, depois para 40, para 50, e aí você vai criando os seus blocos de estudos, né? Então, mesmo que você esteja num dia muito corrido, mas você vai ali estudar um bloco, 2 blocos, então você já conseguiu estudar alguma coisa, né? O mais importante é você fazer com regularidade, todos os dias, tá? Mesmo que seja por pouco tempo. E aí, se nada der certo, se você realmente não tiver naquele seu dia de estudar, você tenta começar, né? A chamada regra dos 15 minutos ou dos 5 minutos. Tente fazer por 5 minutos. Claro, se você está muito cansado, você não vai ser produtivo nos estudos, mas você pode resolver algumas questões, você pode construir ali um resumo, fazer alguma coisa produtiva só para não passar em branco, né? Então, é uma ótima alternativa também para você evitar a procrastinação e assim não estudar sob pressão, tá? E por último, eu queria falar, né, sobre motivação, porque como eu falei no começo do vídeo, o ato de você estudar sob pressão, ele tem a ver com a motivação, que é uma motivação extrínseca, né? Ou seja, é uma motivação que não depende de você, depende de fatores externos. Como você está com muito conteúdo acumulado, você vai se motivar para estudar,
Mas essa é a causa errada da motivação. Você de fato tem que buscar uma motivação intrínseca. Você tem que buscar o seu motivo para estudar. Então por que você está estudando? É porque você quer passar no concurso público? É porque você quer passar numa residência médica? É porque você quer se capacitar profissionalmente? Enfim, busque motivos reais para os seus estudos, né? Então esses motivos reais, esse seu propósito vai te ajudar muito a te motivar. E além disso, crie pequenos objetivos com seus estudos, para os seus estudos. Então ao invés de você pensar, o meu objetivo é passar no concurso público, isso parece ser um objetivo muito grande. Então isso pode te desmotivar. Então ao invés disso, você pense assim, não, o meu objetivo hoje é estudar esse assunto. Então crie pequenos objetivos, porque aí quando você cria esses pequenos objetivos e você realiza, né, uma coisa é você realizar algo muito grande. É difícil, mas quando você cria pequenos objetivos e você realiza esses objetivos, você tem a recompensa da realização. Você se sente capaz, você, poxa vida, eu consegui cumprir o que eu tinha prometido. E aí essa recompensa alimenta você a se motivar a continuar. Você entra num círculo virtuoso de motivação. Ou seja, você vai realizar, você cria um pequeno motivo, realiza aquele motivo, né, se sente capaz, sente a recompensa e começa tudo de novo. Então, esse ciclo virtuoso é o que eu chamo de motivação intrínseca. Você criou a sua própria motivação. Ao invés de você se motivar para estudar simplesmente porque você tem conteúdo acumulado, você vai se motivar para estudar porque você precisa estudar e você sabe que você é capaz de estudar. E veja, imagina você toda a vida ter que esperar acumular conteúdos para poder você se motivar para estudar. Isso não é produtivo. O produtivo é você criar suas oportunidades, criar suas motivações e realizar com estratégia e com planejamento. Tá certo? Então, quando você fizer isso, você pode até agir sob pressão para alguma coisa da vida, porque a gente sabe que não tem como controlar tudo. Mas quando o assunto é estudo, quando o assunto é aprendizagem, seja organizado, se planeje e põe em prática tudo isso que eu falei, que você vai conseguir ter muito mais produtividade nos seus estudos, você vai conseguir aprender muito mais em menos tempo. Então, ao invés de se matar de estudar, você vai estudar menos tempo, mas aquele seu tempo de estudo vai ser produtivo e você vai, de fato, aprender. Você vai levar tudo para a sua memória de longo prazo. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo, deixe aqui o seu comentário, diga se você é uma pessoa que estuda sob pressão, diga quais são os gatilhos que fazem você estudar sob pressão, tá? E na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu livro, O Código da Aprendizagem, né, onde eu falo sobre tudo isso, né, sobre hábitos, sobre planejamento, sobre métodos de estudos. E vou deixar o link também do meu curso online, que eu também falo sobre tudo isso. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.